Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma live no nosso canal Potencial da Consciência. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos fazer uma live maravilhosa com o nosso amigo Sérgio Seixas. Virgínia já está aqui de plantão, né, Virgínia? Boa noite, Virgínia. Maria Antonieta D'Angelo, Márcia Castro, Gumercinda Vieira. Boa noite, pessoal. Lindonas aí que acompanham o nosso canal. Bem-vindos os novos inscritos, que eu vi que essa semana entraram alguns inscritos. Nós somos mãe e filha, eu sou Tatiane. E eu sou Edneia. Nós desenvolvemos um trabalho juntas, incentivando o autoconhecimento, com terapias quânticas. Nós falamos tudo um pouco que agrega sempre, tudo um pouco nesse sentido expansivo, que vai conduzir a mente a fazer novas conexões, ter insight. E a ideia é se autoconhecer e o que ressoou, praticar, e o que não ressoou, deletar e seguir em frente, né? Eu acho que ninguém é dona da verdade, mas nós vamos, dentro das nossas buscas e das nossas incertezas, a gente vai conseguindo montar um grande quebra-cabeça, que é o nosso objetivo aqui nessa realidade, saber entender melhor o jogo da vida. E nós vamos chamar o nosso convidado, botar ele aqui no palco para esse bate-papo nessa noite de quinta-feira boa. E se vocês tiverem perguntas, vocês coloquem, que no final a gente vai selecionando algumas perguntas de acordo com o tema, né, que foi explanado. E vamos juntos nessa grande imersão, né? Imersão de estudar um pouquinho. Deixa eu colocar aqui o Sérgio aqui no... Boa noite, Sérgio. Bem-vindo. Boa noite, Tatiane, Edneia, boa noite. Boa noite. Opa. Que bom. Estou feliz aqui de estar com vocês. Sim, vou passar a palavra para você. Vou deixar você na tela principal para ficar mais harmônico aqui, né? Sem ter essa divisão. Mas nós estamos aqui, tá bom? Não desapareçam, hein? Não, eu vou botar. Deixar. Eu acho que tem uma outra. Ih, caramba, o que eu fiz aqui, mãe? Calma aí. Cancela. Que é isso aí. Isso. Tinha mais uma opçãozinha aqui. Ah, tá. Acho que é aqui quando aparece. Espera aí um minutinho. Ao vivo é assim, pessoal. Deixa eu só fazer um teste. Assim. Ah, tá. É essa funçãozinha que eu queria, de colocar a gente pequenininha. E você grandão. Para você não se sentir tão sozinho e a gente ficar aqui olhando, comentando. Então, vamos lá. Hoje o Sérgio, deixa eu só ver aqui o tema: pleidianos, seres humanos, transhumanos, imaturos, e tem uma outra partezinha que eu esqueci. Pleidianos, transhumanos, imaturos e zodíaco. É com você, Sérgio, agora. Se apresenta. Quem é você? Fala do seu canal. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, né, Edneia, Tatiane. É um prazer estar aqui no canal de vocês. Agradecer a todo mundo que também está presente aqui. Alguns vieram da Terra de Rudá, outros vieram do 639, outros vieram sei lá de onde. E que bom, fico muito feliz de estar aqui. Fazer uma rápida introduçãozinha assim da minha biografia. Eu me formei na década de 80, me formei em músico, né, em composição pelo FRJ, Federal do Rio de Janeiro. Depois, no início da década de 80, em 81, eu comecei a estudar astrologia, vão 44 anos. No ano 2000, eu comecei a estudar medicina chinesa, né, shiatsu, acupuntura, fitoterapia. No meio do caminho, entrou a Terra de Rudá, que é esse grupo de desenvolvimento pessoal que a gente tem já há alguns anos, um trabalho bem interessante. A gente tem o Instagram da Terra de Rudá, a gente tem o site da Terra de Rudá, né? E também, recentemente, em 2020, começamos a elaborar o 639 aplicativo, um aplicativo de relacionamentos afetivos via sinastria astrológica. Quem quiser conhecer, entrar no Instagram 639app,
Lá tem muito conteúdo de algo que a gente chama de pedagogia dos afetos, além do aplicativo, né, para a pessoa se inscrever e poder, quem sabe, fazer conexão com uma outra através da sinastria astrológica. Esse é um resuminho. Outra coisa muito importante é todo o meu olhar é através de um sistema criado por mim e por Lígia Franklin, minha esposa, é sobre a arqueoastrologia, né? Eu queria falar rapidamente sobre isso. A arqueoastrologia é a construção de uma certa indignação de perceber que depois de milênios de civilização, a gente ainda está meio perdido batendo cabeça por aí. Então a gente criou um sistema de 5 etapas, que é a astrologia natal, a astrologia kármica, a astrologia dármica, exoastrologia e o instante criador, que são os trânsitos e progressões. Cada uma dessas etapas, uma vez por mês, representa primeiro quem sou eu, depois da onde eu vim, depois qual é o propósito da minha existência, para que eu nasci, a quarta etapa, que raças estelares fazem parte do meu DNA e, por fim, um instante criador, e que momento é esse? 2025, 2026. A maioria das pessoas, via de regra, tem escolhido apenas um aspecto, que é o mapa dármico, que é o aspecto mais pedido, e outras pessoas gostam de fazer o sistema, que é um por mês, tentando ter esse GPS, essa enorme bússola, porque isso sempre me deixou um pouco inculcado, a gente ter esse conhecimento da astrologia, que é um conhecimento milenar, e as pessoas ainda estarem batendo cabeça e desqualificando através de uma sublime ignorância, acabam desqualificando sem saber o potencial, pensando que a astrologia é apenas uma arte de previsões ou de reduzir o ser humano, quando na verdade é, talvez fosse, digamos, uma das primeiras tentativas de olhar para a alma humana, já lá há milênios atrás. Bem, hoje, pleidianos, transhumanos, imaturos e o zodíaco, esse é um tema apaixonante que o objetivo desse nosso encontro é trazer algumas informações, lembrando que essas informações são frutos de pesquisa de longuíssima data. Essa longuíssima data, leia-se a partir do ano 2000, desde o ano 2000, sem perceber, eu e Lígia começávamos a pesquisar sobre a verdadeira origem da humanidade e foram entrando uma opção de informações, livros, YouTube, a internet como um todo, né, e intuição, e um negócio que a gente chama que é a ressonância arquetípica também, que é uma maneira da gente acessar determinadas verdades sem passar pelo crivo de alguém ou de alguma instituição que tente legitimar, porque uma das coisas importantes é a gente resgatar também a nossa intuição de uma maneira fidedigna, de uma maneira honesta, de uma maneira sincera, porque se a gente depender de alguns filtros do mainstream, a gente vai ficar reduzido a versões muito apequenadas do ser humano. Então, eu vou fazer uma introduçãozinha ao tema, que é o seguinte: recordando, o nosso, o nosso estágio psíquico, nosso me refiro, né, do ser humano, do Homo sapiens, né, o nosso estágio psíquico ele é pautado por uma coisa chamada ansiedade de autoafirmação. Ansiedade de autoafirmação. Vou repetir isso 19 vezes, porque isso vai cair na prova, tá? Ansiedade de autoafirmação. Talvez você que esteja me assistindo agora fale assim, mas isso o que que é? Isso é um TDAH, isso é um toque, o que que é isso? É mais um diagnóstico, mais uma patologia? Não, isso é um estado de estranha normalidade, de uma estranha normalidade da gente ter cronicamente uma ansiedade de autoafirmação. Se vocês pararem para pensar essas duas palavras, ansiedade e autoafirmação, a ficha cai imediatamente. Nós, Homo sapiens, vivemos nas sensações corporais, nós vivemos nas sensações corporais, no plano mental, no racional, no emocional, no sentimento, na intuição. Isso é um estágio evolutivo. Existem realidades para além desses sentidos. É muito importante, tá? Porque dá a impressão de que todas as realidades que existem são pautadas em sensação, intuição, emoção, pensamento. Não. Isso é a nossa frequência vibratória. Tem muito mais coisa. Existem realidades para além desses sentidos. A fonte primordial
por exemplo, ela evolui através das experiências, com suas partes em fricção. A primeira vez que eu ouvi isso foi lá atrás, quando, lendo Jung, ele sinaliza que Deus também está em estado evolutivo. Isso, quando ele foi dito lá atrás, foi bem complicado de se aceitar. O tempo passou, muita coisa aconteceu e a gente já cogita a possibilidade da fonte primordial também estar no seu processo evolutivo e ela, entre aspas, nos usar, né? Nos usar, eu digo, usar a tudo, né? A todos os sistemas estelares, a todos os universos, a todas as galáxias, como parte de seu próprio corpo para seu processo evolutivo, né? Então, a fonte primordial, por exemplo, evolui através das experiências com suas partes em fricções. As suas partes são tudo que existe em todos os lugares. Eu parto do pressuposto que só existe um único corpo, que eu chamo de agora, ou posso chamar também de fonte primordial. É como se evoluíssemos através da nossa relação com o nosso fígado, sabe? A relação que eu tenho com o meu fígado, com o meu pulmão, meu estômago, minha vesícula. Quer dizer, nós somos um pedaço de átomo desse enorme corpo chamado unidade, chamado todo, chamado fonte primordial. Pedaços de seu corpo se friccionam em busca da centelha da consciência, quer dizer, na verdade, o fogo do amor. Vivemos múltiplas realidades simultâneas, realidades holográficas, umas dentro das outras, como uma espécie de babusca encarnacional, extratos de jogos existenciais, né? Integrar as emoções através de uma boa elaboração consciencial, transformar essas emoções em sentimentos que se transformarão em estado de ser mais elevado, ou seja, ir além das emoções, ir além dos pensamentos. Quem me conhece sabe que eu me pauto muito pela necessidade premente da gente conhecer o que a gente sente, validar, né, acolher o que a gente sente. Esse mundo é tão mental, tão racional, tão masculino, é fácil da gente se distrair daquilo que mora no nosso peito ou no nosso inconsciente também. Então, quem me conhece sabe que já são mais de 4 décadas falando o que que você está sentindo, o que que você está sentindo, o que que você está sentindo, né? E diferenciando emoção de sentimento. A emoção é como se fosse um diamante bruto, e o sentimento fosse a lapidação desse diamante através de uma elaboração consciencial. Mas vou trazer aqui que o nosso processo evolutivo é ir além também desses estágios, inclusive lá na frente, inclusive das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, né? Vou trazer alguns assuntos polêmicos, hein? É verdade, a gente deveria ficar agarrado aqui umas 5 horas, mas não vai ser isso. Mas, bem, trazemos em nós percentuais genéticos de pleidianos, sirianos, reptilianos, humanos, capelinos, ávias, arturianos. Cada um de nós traz percentuais diferentes de raças estelares. Isso eu quero dizer que nós somos híbridos, que nós somos miscigenados, que nós fomos trabalhados geneticamente. Nós fomos e nós somos hoje ainda trabalhados geneticamente, eu diria, de alguma forma, todos os dias, não só pela epigenética, mas por outras instâncias também. Então, quando a ciência fala de 96% de DNA lixo, na verdade ela está dizendo que esses 96% são informações que não devem ser liberadas. Eles sabem muito bem, eles sabem muito bem que esses 96% representam informações que não são exatamente daqui, né? Mas, imagina, ser humano, essa constituição tão perfeita, o seu DNA tem 96% que não presta para coisa nenhuma. Eu, no passado remoto, acreditava que a ciência não conseguia
decodificar esses 96. Com o passar do tempo, eu entendi que não era bem isso. Os 96, é bom a gente não tocar no assunto, porque vai falar de outras instâncias, de outras dimensões dentro de nós, Homo sapiens. O propósito, então, é nos integrarmos à fonte, ainda que estejamos em singularidade, ainda que estejamos em individualidade, integrarmos a fonte, ou seja, devolver a gota ao oceano. Vivermos na consciência mais elevada, que é o amor incondicional. Sempre vivemos na consciência mais elevada, que é o amor incondicional, mas fomos desligados dessa realidade única, desse jogo friccional de luz e sombra, gerador de mais e mais consciência. Uma frase forte, né? Sempre, sempre vivemos na consciência mais elevada, que é o amor incondicional. Nós vivemos 24 horas na consciência do amor incondicional, mas nós fomos desligados dessa realidade única. Imagina que esteja tocando uma música maravilhosa, uma tocata de bar, né? E o rádio esteja desligado, e o toca-disco esteja desligado, e o YouTube esteja desligado, todas as mídias estejam desligadas e a gente não está ouvindo nada, embora esteja tocando uma música fabulosa, que é o do amor incondicional. Fomos desligados da unidade por consciências que operam na cisão. Fomos desligados da unidade por consciências que operam na cisão, no plano, no projeto da cisão. Nós temos, para quem não sabe, isso não é falado nem na biologia, nem na ciência, mas nós temos um instinto de retorno à fonte. A gente conhece o instinto de sobrevivência, né? Mas o instinto de retorno à unidade, de instinto de retorno à unidade. O IRU, instinto de retorno à unidade. E esses seres de consciência densa fazem o possível e o impossível para que a gente não acesse esse instinto, que é uma força misteriosa que faz com que a gente queira fazer o possível e o impossível para a gente retornar à unidade. Assim como uma criança que faz o possível e o impossível para se aproximar da mãe, ou do pai, ou da casa, ou da família, ou do lar. A gente sabe que a gente nasceu com saudades, a gente sabe que a gente nasce com saudades de uma experiência, de um lugar, né? Então, esse instinto de retorno à unidade é essa pulsão que nos coloca na situação de, olha, toda a minha existência, todo o meu cotidiano, todas as minhas situações, que elas me levem a uma experiência de pertencimento. Essas consciências sombrias, elas servem à noite escura da alma, que opera na fonte, que é uma sombra, né, que serve, e essa sombra, ela serve à fonte, ou por outra, a parte desconhecida da fonte. Sérgio, você está insinuando que a fonte tem um inconsciente? Sérgio, você está insinuando que a fonte, uma parte, ela se autodesconhece? Escuta, qual é a razão dela, qual é a razão da fonte? Tem gente que pode chamar de Deus também. Qual é a razão de Deus tentar se auto-experienciar? Para curtir, para não ter nada o que fazer, então ele começa a se expandir, depois ele se contrai. Não. Esse processo que a gente vive de autoconhecimento, vamos lembrar de Hermes um pouquinho, assim em cima como embaixo, assim dentro como fora. Todo esse processo nosso de autoconhecimento não é invenção nossa, não. Ninguém foi genial, não. Esse processo de autoconhecimento surge com Deus, surge com a fonte primordial, surge com vazio pleno, com nada fértil. Esse processo de autoconhecimento. Tudo mais é uma extensão disso. Construíram, então, esse povo sombrio que serve à fonte, assim como o povo luminoso que serve à fonte. É bom lembrar que a fonte ela abre luz e sombra para se friccionarem, consciências de luz e sombra para se friccionarem. Essa fricção ela gera consciência, essa consciência amplia o estado de amor, que é o propósito final, meu, teu e de tudo mais. Então, construíram uma pedagogia da separatividade, uma pedagogia da separatividade, o mundo em cisão, guerras eternas,
conflitos eternos. O medo, o pânico, a angústia, a ansiedade, o estresse, eles são fabricados para gerar alimentos para certas raças que vampirizam a nossa alma e o nosso quadro emocional. O projeto Terra, ele fala de seus estágios. Nosso planeta ele foi criado lá atrás, segundo a ciência, em torno de 4,5 bilhões de anos, mas segundo fontes transcientíficas, o projeto Terra, a princípio, a Terra seria um laboratório natural. Rapidamente ele se transformou numa escola para consciências e depois desandou. O projeto desandou. É bom lembrar que o nascimento da Terra, de Vênus, de Marte, de Urano, de Saturno, não é Papai do Céu que ele faz assim e nasce a Terra, não. Assim como para nascer uma criança existe o masculino e o feminino, né, se entrelaçando, a construção de um planeta existem criadores, que isso não é exatamente a fonte primordial. A fonte primordial é matéria-prima para tudo, a fonte primordial é matéria-prima para tudo. Mas nós temos uma série de hierarquias, né, de geneticistas, de administradores, né, de curadores, até eu diria de exércitos, para poder gestar uma série de cantões em cada um dos universos e cada uma das galáxias. Então, quando eu digo que o projeto desandou, porque às vezes a gente pensa assim, mas como assim? Se Deus inventou a Terra? Não, quem trouxe a Terra aqui é toda uma conjuntura de consciências mais elevadas do que a nossa, mas ainda em estado evolutivo. Quando a gente tem toda uma tradição cristã que fala de anjos, arcanjos e querubins, todos eles têm um processo evolutivo, eles têm luz e sombra, eles erram, acertam, só que se comparados com a gente, eles estão muito acima da gente, essas hierarquias que eu me refiro, né? Que isso não é monopólio de nenhuma religião, né? Nenhuma religião inventou anjos, arcanjos e querubins. São seres de outras dimensões que, na verdade, cuidam da gente, ou nos impulsionando ou botando o pé na frente para a gente tropeçar. Duas maneiras de cuidar da gente é nos empurrando no precipício para a gente ver se a gente cria asas, entendeu? Ou, em algum momento, nos acolhendo no colo, vamos dizer. Isso tudo para a gente se tornar quem de fato nós somos. O nosso objetivo não é ficar aqui no colinho de papai nem no colinho de mamãe. O objetivo do menino é se tornar um homem e da menina é se tornar mulher, né? As chances não são tão favoráveis assim. A gente tem um jogo contra muito grande, né? Então, esse laboratório natural ele se transformou em escola e logo desandou e virou uma prisão. Aqui, o planeta Terra, me refiro. Para raças em exílio. Tem raças que ainda vivem com a gente aqui, né, e que a gente não sabe discernir, porque são seres humanos, são pessoas que andam, que comem, que trabalham, que amam e tudo, mas que têm uma moral e que têm uma ética bem duvidosa. E se a gente pudesse passar um scanner, a gente veria que algumas dessas consciências são fazem parte de um exílio que vieram de guerras siderais. Sérgio, às vezes eu te ouço, eu penso que você anda vendo muito Guerra nas Estrelas, né? É, eu diria para vocês o seguinte, que Guerra nas Estrelas existe muito antes da invenção do cinema, tá? Muito antes da invenção do George Lucas e etc. As Guerras nas Estrelas, e enquanto eu falo aqui nessa live, estão rolando guerras nas estrelas, porque isso é uma espécie de coreografia consciencial também. Né? Nem toda guerra é uma coisa necessariamente negativa. Tá? A gente já aprendeu sobre o bom combate, a gente já deu uma lida no Bhagavad Gita, né, no Mahabharata, a gente já percebeu que existem combates que são bons e outros que são, na verdade, de empreender a cisão, a divisão. Então, essa prisão, ela, com o tempo, ela se transforma num açougue. O planeta Terra é uma fazenda, uma espécie de açougue. Ou seja, imagem ruim, né? Imagem feia, eu não gosto nem de falar. Mas quando eu digo que um dos estágios do projeto Terra
passa por ser açougue, eu estou falando de nós humanos como sendo alimentos para certas raças, né? E o nosso psiquismo e o nosso quadro emocional. A gente sempre tem que tomar muito cuidado quando a gente cultiva preocupações, medo, ansiedade, estresse, angústia. Isso é um desejo de alguns seres, tá? A gente pensa que a nossa preocupação, a nossa angústia vai nos levar em algum lugar bem interessante, né? Quando na verdade não. A gente está se oferecendo em sacrifício para instâncias sombrias acima da gente. Existem instâncias luminosíssimas acima da gente, dentro da gente, em tudo que é lugar, mas a gente pode ser assediado por um lado ou pelo outro. E, por fim, depois de ter falado que o Projeto Terra fala de um laboratório, de uma escola, de uma prisão, de uma fazenda ou açougue, a gente fica com a impressão de que vivemos num manicômio, né? Quando a gente vê o que está acontecendo no planeta, agora mesmo a gente fala assim, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa da ordem da psicopatia, vamos dizer assim. Somos filhos de uma briga entre irmãos. As tabuinhas sumérias encontradas em Nínive no século XIX por um cara chamado Austin Harry Layard, da Biblioteca de Assurbanipal, onde ali a gente vai encontrar a epopeia de Gilgamesh, trechos de Enuma Elish. Ali está escrito, né, nessas tabuinhas, são milhares de tabuinhas, eu acho que em torno de 24 mil, algo assim. A gente vai ler sobre Enki, vamos ler sobre Enlil, vamos ler sobre Ninhursag, vamos ler sobre tantos outros, que ali está dito que vieram de um lugar chamado Nibiru ou Nibiru, seriam eles nibiruanos, né? Por isso, e eles, tanto Enki quanto Enlil, eles se estranhavam. Enlil tinha uma índole mais bélica, mais militar, e Enki uma índole mais consciencial, mais amorosa, né? O que está escrito naquelas tabuinhas, que na verdade a ciência se vale delas para quase tudo, mas quando chega nesse assunto, eles não dizem que isso é fato histórico, eles dizem que isso é mitologia. Quando eles vão lendo ah, as tabuinhas sumérias, né, e parte disso é colocado nas escolas, né, sobre como é que viviam os sumérios, né, como é a civilização, a cidade, a parte hidráulica, o governo, as bibliotecas e tudo. Quando chega nessa parte que eles conheciam planetas como Urano, Netuno e Plutão, isso há 6.000 anos antes de Cristo, 5.000 anos antes de Cristo, aí eles pulam esse assunto, que é um assunto que vulnerabiliza a ciência. E também perceber que Enki e Enlil foram personagens históricos, aliás, eles são personagens históricos e factuais, ao invés de mitos, isso daí vulnerabiliza tremendamente. Mas você sabe que toda mentira deixa pegadas, né? Toda omissão deixa algumas digitais. Por isso, em nossas escrituras, aparecem conflitos estruturais. Então, eu estou falando que tem uma base de uma certa cosmogonia, que é a discordância entre dois irmãos, né? Enki e Enlil. Para quem estudou um pouco, percebe que o que está escrito ali é que nós, Homo sapiens, fomos criados pelas experimentações genéticas de Enki e a irmã Ninhursag, que eram geneticistas, né? E Enlil morria de ciúmes também dessa expertise de Enki, e ele tinha uma índole militar muito forte. Há quem diga, há quem diga que Enlil inspirou o Antigo Testamento e Enki teria inspirado o Novo Testamento. Do ponto de vista simbólico, Enlil tem uma relação com Javé e Enki teria uma relação com Jesus, uma relação simbólica, uma relação arquetípica. E aí, esses irmãos briguentos, eles nos remetem a Isaac e Ismael, que, na verdade, as brigas entre judeus e árabes vêm dessa matriz, Caim e Abel, Esaú e Jacó, José e seus irmãos. Tem uma palavrinha de 3 sílabas que parece que resume bem isso, que é inveja. Quer dizer, a destituição do outro. A destituição do outro. Origem das guerras,
das guerras como alimento para os deuses, como sacrifícios involuntários. A gente, obviamente, não se dá conta que a gente está distraído, a gente nasceu distraído, vive distraído e morre distraído, e nessa distração a gente não percebe que a gente se oferece em sacrifício involuntário quando a gente alimenta conflitos que não são da ordem do processo de individuação, do processo de iluminação, do processo de despertar, e sim de um individualismo, de um egocentrismo, né? Então, a origem das guerras como alimento para os deuses, como sacrifícios involuntários, inconscientes, ou melhor, para os deuses não, para os donos do mundo, entre aspas, que vivem em outra esfera dimensional e a tudo controlam. Você está dizendo que existem, entre aspas, donos do mundo que vivem em outra esfera dimensional e a tudo controlam. Foi isso que eu disse. Isso é fruto de pesquisa de longa data, longa data. E é bom que pesquisa é uma coisa, né? Então, a gente pode pesquisar certo, pode pesquisar errado, pode tomar um viés errado, outro viés certo, cabe a cada um de nós fazer a própria pesquisa. E nós temos uma inapetência reflexiva. E essa inapetência reflexiva faz com que a gente não queira pesquisar muito, né? De repente, se entregar de mão beijada, as coisas melhor. Todos esses irmãos foram criados à imagem e semelhança de Enki e Enlil, que aparecem nas escrituras sumerianas. Vocês já ouviram essa frase, né? Criaram a imagem, foram criados à imagem e semelhança. Todos esses irmãos belicosos foram criados à imagem e semelhança de Enki e Enlil, que eu insisto mais uma vez, são seres vivos, tá? Que a gente não vai encontrar numa esquina da cidade. Os computadores e a internet estão transformando geneticamente o ser humano. Os computadores e a internet estão transformando geneticamente o ser humano. Tem um negócio chamado epigenética. A epigenética ela provoca uma emergência de outros estratos da genética humana. A epigenética não diz que a gente muda exatamente de genética, mas que ela se abre para novas manifestações. Então, certas inteligências que a gente não usava tempos atrás, a gente está começando a usar. A gente não falava há décadas atrás da inteligência sexual, inteligência espiritual, inteligência emocional, né? Então, isso tem a ver não com uma disseminação tão somente da cultura, mas os nossos receptores estão se ampliando, a custo de alguns estresses. As raças estelares, para quem já entendeu que o nosso DNA é lixo, que o nosso DNA lixo, que representa 96% do nosso DNA, é aceito pela ciência como lixo, né? Para quem entendeu que esse DNA lixo traz informações de raças estelares que nos constituem, sabe que então nós não somos daqui, não somos desse planeta, do planetinha Terra. Estamos aqui para viver experiências, assim como a fonte, assim como a fonte primordial. Lembrando mais uma vez Hermes, assim na Terra como no céu. Trazemos informações do nosso DNA de dentro da gente, dentro de você que me vê nesse momento. Eu garanto tranquilamente, e não consigo provar a ninguém, nem é minha competência, mas eu garanto que você que me vê tem algum percentual maior ou menor de informações pleidianas, sirianas, reptilianas, capelinas, arturianas, humanas e por aí vai. Reparem, isso tudo vai ficar muito claro em breve, tá? Imagina alguém falando isso no século XVIII, XIX, isso iriam para livros herméticos, isso iriam para saberes herméticos fechados. Eh, hoje em dia, eh, foi liberada a possibilidade da gente colocar verdades que eram herméticas, que eram, assim, inalcançáveis. Ao mesmo tempo que
a gente cria um antídoto contra isso, é, embaralhando as verdades num jogo de notícias falsas e a gente fica confuso. Mas, pelas pesquisas, né, a gente está caminhando rapidamente para essas informações virem à tona. Né? Primeiro começa com uma coisa meio básica, de que, nossa senhora, foi encontrado um extraterrestre em tal lugar, e está aí o filme, está aí, então é verdade, então existe. Depois desses milênios, alguém vai chegar à conclusão, e, na verdade, vai ter o aval da ciência, o aval da NASA, o aval do Vaticano, e a gente vai falar, nossa, e certamente essas informações serão totalmente manipuladas. Entendeu? Essa história de extraterrestre é uma coisa tão antiga, tão óbvia, tão simples, tão clara. E se me perguntam, então você viu uma penca de extraterrestres aí no teu sítio? Não, nunca vi nenhum deles. Tem coisas que a gente não precisa ver. Né? Ali dentro dos arquétipos da cristandade, você tem 6 apóstolos de um lado, 6 do outro e o Cristo no meio. O sexto apóstolo é Tomé, que é aquele que precisa ver para crer. Tem coisas que a gente não precisa, a gente sabe, a gente nasceu sabendo. Aliás, nós temos dentro da gente registros acásticos, nós temos bibliotecas colossais. Basta a gente usar o Tico e o Teco e falar assim: bem, nós somos os únicos nesse universo. Fala isso, vê se você sustenta. Nós somos os únicos nesse universo. Me poupe disso. Então, eu não vi nada, nem extraterrestre, nem isso, nem aquilo, mas eu sei totalmente. Isso é uma coisa óbvia, meio simplesinha, meio, sabe? Vão começar mostrando, vão começar revelando, não sei o quê, mas o mais difícil é dizer que eles estão dentro da gente. Isso é mais difícil. Mais difícil dizer que eles convivem com a gente desde sempre. Ou vocês, ou vocês nunca se perguntaram por que tantas diferenças entre asiáticos, nórdicos, africanos, entendeu? Povo do Mediterrâneo, povo dos Andes. Nunca vocês perguntaram por que dessas diferenças, de onde que elas vêm? Pois é. A gente tem que entender, a psicologia vai passar por uma crise, a psicologia ela vai para o divã, ela está caminhando para o divã, para deitar no divã. Porque como é que eu dou conta desse ser humano que começa a descobrir que o pronome eu não é monopólio da pessoa? Fala assim, olha, eu pensei que o pronome eu fosse monopólio meu, agora estou entendendo que o que tem dentro desse pronome eu é uma penca de informações, e aí muita gente vai ficar no meio do caminho, e outras pessoas vão dar um salto incrível, um salto maravilhoso, um salto búdico. Então, daí a existência da exoastrologia. Quando a gente cria a exoastrologia, numa tentativa hercúlea, uma tentativa assim, heróica, de, através da carta natal, através do mapa astral, a gente tentar fazer um rastreamento sobre que raças estelares fazem parte do mapa do João e da Maria. Agora, alguém pergunta assim, mas vem cá, mas o que importa isso? O que importa saber se eu dentro de mim tem pleidiano, tem siriano, tem arturiano? Aí eu te pergunto, o que que importa saber que você é câncer com ascendente peixe com a lua em touro? Ah, não, isso importa. Por que que importa? Não, porque isso tem a ver com a minha personalidade, com o meu jeito de ser. Eu vou dizer uma coisa para você: as raças estelares é como se fossem signos também. Eles são arquétipos dentro da gente. Eles impulsionam a gente para determinados interesses. Pessoas extremamente bélicas. Não se deve tão somente ao fato do papai ter sido bélico, nem o vovô ter sido bélico. Você faz lá um rastreamento no DNA, você fala assim, gente, existem raças estelares bélicas? Claro que existem. Por exemplo, quando a gente fala dos draconianos, dos reptilianos, né, dá a impressão de que a gente está sendo tão somente esotérico, quando na verdade a gente está para além do esoterismo, a gente está sendo, eu pelo menos estou sendo factualista, entende? Isso para mim, eu sou um animista, já para começar que eu sou um animista. Eu olho para as coisas e as vejo vivas, né? Isso já é um passo bastante grande no processo da espiritualidade, porque a gente começa a separar
entendeu? Daqui a pouco os animais têm menos importância, as plantas têm menos importância, os minerais têm menos importância, os seres humanos têm mais importância. Não é assim que a banda toca. O nome disso chamam-se vidas, chamam-se consciências. Você quer dizer que uma pedra tem consciência? É isso que eu estou dizendo. Você quer dizer que uma margarida, uma carqueja, um carvalho tem consciência? Claro que tem. E o que é consciência? A gente vai conversar já já. Então, dedicar-se é desidentificar-se do ego, desidentificar-se do eu. Uma nova psicologia, uma exopsicologia, quer dizer, mais próxima da nossa natureza búdica, da nossa natureza cósmica, da nossa natureza estelar. É para lá que estamos indo. Isso não é modismo, não. Ninguém está nos consultando, não, tá? Isso está acontecendo. Estamos com Plutão em Aquário. Daqui a pouco Urano vai entrar em Gêmeos. A gente viveu desde 1970 para cá os 5 últimos planetas passando pelos 4 últimos signos. O Netuno passou por Urano e Peixe. Urano passou por Aquário, Netuno passou por Aquário e Peixe, Urano passou por Aquário e Peixe. Isso foi uma revolução genética subjetiva dentro da gente. A gente sabe o tempo mudando, as relações mudando, as coisas, e a gente atribuindo isso tão somente à ansiedade da tecnologia. Quando a ansiedade da tecnologia é apenas um galho dessa árvore, né, que vai culminar nesse transhumanismo. Né? Então, existem raças predominantes predominantemente dominadoras, raças administradoras, raças geneticistas, raças culturais, raças curadoras, raças científicas, assim como os signos zodíacos e suas expertises. Tá? Então, tem raças que encarnam mais determinadas expertises do que outras. E muitas delas compõem a gente. E a gente foi apagado, a gente foi desligado, né? Para poder, porque. E outra coisa, se abruptamente tudo isso fosse ligado dentro da gente, a gente surtaria, porque a gente não construiu uma estrutura de ego capaz de metabolizar a quantidade de informações que a gente traz dentro da gente. As raças estelares são consciências que trazem tipos de arquétipos, assim como os povos nórdicos, os povos do Mediterrâneo, os povos árabes. Estudar as raças estelares é mergulhar num oceano de intuições lúcidas. Intuições lúcidas. Mergulhar em reverberações arquetípicas. E também mergulhar em interrogações constantes. Parece que eu sou um poço de certeza. Eu levo jeito para aparentar que eu sou um poço de certeza, mas, na verdade, eu tenho muitas interrogações e são elas que me movem. Chego agora no transhumanismo. O transhumanismo, assim, dito por aí, a gente vai pesquisar no Google ou no chat GPT, o que, que a gente encontra? Está lá. É um movimento que visa o aprimoramento da natureza humana através do uso da tecnologia. Aprimoramento da natureza humana através da tecnologia. Chips, implantes, cirurgias, menos doenças, mais anos de vida, corpos menos vulneráveis, mais inteligência, mais memória, menos suscetibilidade a estados emocionais desafiadores, um mundo mais funcional para pouco. Quero deixar bem claro que meu trabalho nesta vida é de me colocar disponível ao amadurecimento psicoespiritual via consciência. Tá? Quero frisar, itálico e negrito, de que o meu trabalho é focar nesse amadurecimento psicoespiritual, tá? Via expansão de consciência, e não através de chips, de implantes ou tecnologias quaisquer. Lembrando que somos também tecnologia, que nós humanos somos alta tecnologia. É bom frisar que trago duas versões do transhumanismo. A primeira é sinistra e preocupante, em nome de um controle ainda maior sobre a população, certos bilionários, certos governos e, sobretudo, os aparentes donos do mundo, que não é o grupo Bilderberg,
tampouco as corporações financeiras como BlackRock, Vanguard, State Street, muito menos Estados Unidos, China, Rússia, e sim certos seres que nos criaram e que vivem entre nós, fora do nosso olhar, pois a linha do tempo deles é diferente da nossa, que fomos criados para morrermos ou sermos desligados em 7 ou 8 décadas. O que interessa a esses seres não é o dinheiro, tampouco o poder político, mas sim continuar na dominação das psiques coletivas. Neste jogo, o gozo é a vampirização de nossas almas. Nossas almas são iguarias de boa qualidade. Não devo citar seus nomes sob pena do assunto cair na vala comum de entendimentos fáceis e lesivos ao dar. Bem, por conta disso, dessa manipulação educacional, não construímos uma estatura ética para mexermos com isso, sem colocarmos em risco nós mesmos. Por conta de tudo isso, de toda essa parafernália que a gente procura tentar simplificar se distraindo, né? Por conta dessa manipulação educacional, não construímos uma estatura ética para mexermos com isso sem colocarmos em risco nós mesmos. Não fomos preparados para lidar com o nosso futuro de Homo cyber, que, diga-se de passagem, é para lá que estamos indo, quer queiramos ou não. Vocês não vão encontrar em mim uma fala do tipo: aquele tempo que era melhor, o tempo do vovô, o tempo do papai e da mamãe que era melhor. Agora a gente fica na frente de um computador, na frente de um celular. Vocês não vão encontrar em mim esse aspecto passadista, não. Nem tampouco o uso da tecnologia como um processo de alienação, né? Então, para quem sabe que raças estelares, isso é muito importante, isso vai cair na prova, hein? Para quem sabe que raças estelares desenvolvidas são máquinas biológicas, são tecnologias biológicas, entende que é para lá que nossa evolução caminha. Isso é só para quem sabe que as raças estelares bem desenvolvidas são máquinas biológicas, são tecnologias biológicas, né? E é para lá que a gente está indo no nosso processo evolutivo. Não é coincidência que o Plutão entrou em Aquário, não é coincidência que de 2012 para cá a gente se alinhou com a estrela Alcione, não é coincidência que final de 2012 a gente teve a conjunção Júpiter-Saturno em Aquário, abrindo um ciclo de 200 anos no elemento ar e 20 anos do elemento do signo de Aquário nessa conjunção. Não é coincidência que no início de 2020 a conjunção tríplice Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio. Não é coincidência que o Plutão entrou em Capricórnio e agora entrou em Aquário, Urano agora está entrando em Gêmeos. Isso tudo é uma agenda da psique coletiva, não é uma agenda, não é uma agenda lá do Klaus Schwab, não. É uma agenda da psique coletiva, que eles precisam considerar e trazer a sombra para essa agenda. Essa agenda é sempre luminosa, ela é sempre luminosa. É uma agenda do inconsciente coletivo, ou de uma psique coletiva que diz assim: agora estamos mudando de assunto, o Plutão saiu de Aquário, né, o Netuno está saindo de Peixe, está entrando em Áries, o Saturno também, estamos mudando de assunto. Isso é maravilhoso, isso é incrível, é fantástico. Agora, quem tem o projeto sombrio vai puxar isso para a sombra. Quem tem o projeto luminoso vai puxar isso para a luz. Simples assim. Qualquer coisa pode ser sombria, qualquer coisa pode ser luminosa. Entendeu? Então, para quem sabe que raças estelares desenvolvidas são máquinas biológicas, são tecnologias biológicas, entende que é para lá que nossa evolução caminha. Menos sensação, menos emoção,
menos pensamentos em looping, menos pensamentos em looping. É a mente em rede. Para quem sabe que a nossa realidade é um campo virtual, um jogo encarnacional evolutivo, sair da nossa bolha e se conectar com o grande corpo, com o único corpo, que é a fonte primordial, que também atende pelo nome de agora. É como se um átomo de uma molécula do fígado se percebesse o corpo todo. Há uma má compreensão sobre o transhumanismo, assim como ideologias de gênero. A fonte, ela é andrógena. Criamos religiões onde Deus é masculino. Isso não existe. Isso nunca existiu. Essa é uma forma patriarcal de dominação. O papai, o papai que tem o poder sobre nós. Trazemos dentro de nós muitas sexualidades, assim como inúmeras tecnologias dentro de cada um de nós. Parecemos que somos o nosso sexo, assim como parecemos que somos uma biologia emotiva. Nas profundezas da nossa psique encontramos tecnologias andrógenas sensíveis. Não devemos temer o que está emergindo da agenda da psique coletiva, do fluxo de éons na coletividade, e sim estudarmos para nos reconhecermos quem de fato somos em essência. O problema, o grande problema é que nós estamos analfabetos anímicos. Precisamos nos alfabetizar na linguagem do ser que é. Nosso medo é fruto da nossa ignorância de nós mesmos. Somos ilustres desconhecidos de nós. Chegou a hora do doutorado e ainda estamos no segundo grau. Chegou a hora do doutorado e ainda estamos no segundo grau. Vai dar ruim. Agora eu falo dos imaturos. Indivíduos que não amadureceram emocionalmente, que não amadureceram espiritualmente, que são quase 100% da população planetária. Indivíduos que não sabem o que é afeto desidentificado. Indivíduos que não sabem o que é afeto, amor transpessoal, amor incondicional. Eu pergunto, quem vocês conhecem que vive no amor incondicional? Somente os avatares religiosos que idealizamos. A gente idealiza vários avatares e todos eles vivem o amor incondicional. Agora, o meu vizinho de porta, o meu primo, o meu concunhado, eu, e vou dizer mais, se eu conhecer alguém próximo que vive o amor condicional, provavelmente eu devo jogar pedra na geni, porque isso deve ser uma consciência fake, porque não pode, isso é só para seres muito evoluídos. Isso é o que pensa a nossa vã ignorância. Uma pergunta que dá 18 lives, mas eu vou ter a cara de pau de responder de uma maneira muito sucinta e adiante, assim, deixando vocês aí meio. Fica a pergunta assim, que a ciência ela pisa em ovos para fazer essa pergunta, o que é a consciência? Né? E pessoas idôneas dizem assim, nós não sabemos o que é consciência. Ok, certo? Né? Mas eu não devo nada a ninguém, eu estou com as minhas contas em dia, eu posso dizer o que eu acho, qual é a minha opinião, isso não vai ofender ninguém. Então, eu vejo também a consciência em três níveis. Primeiro é, já falei isso algumas vezes, ter consciência, ser consciente e ser a consciência. Ter consciência é simples, todos nós temos bastante consciência e a nossa vida às vezes é bem desviada, bem desregrada, bem complicada. Ter consciência que eu não deveria fazer isso e faço, ter consciência que eu não deveria comer aquilo e como. O nome disso é ter consciência. Ser consciente é quando você sabe que aquilo não é legal para você e você já não faz mais. Você é consciente de que aquele caminho não, não te nutre, não te alimenta, ou que aquela relação, né, não é legal e você sai fora. E ser a consciência é quando
a gente se torna indiviso com a fonte primordial. Quando a gente se torna indiviso, quando a gente se torna em profunda união com a fonte primordial. Então, para mim, é, só existe uma coisa. Assim como eu falo que a fonte primordial é o agora, né? Eu diria que esse agora, um outro nome do agora é amor. E o outro nome de amor é consciência. Não é amor, num primeiro momento, o amor é um sentimento. Num segundo momento, o amor não é sentimento. Amor é um organismo, amor é um corpo, amor é um ser vivo, que a gente chama de fonte primordial. Isso também vai cair na prova. Eu vou repetir. É, num primeiro momento, num primeiro momento, amor é um sentimento. Lá na frente, amor não é mais sentimento. Amor é um corpo, um organismo, um grande organismo chamado fonte primordial, vazio, fértil, nada pleno ou o agora. Então, tudo que a gente vive é uma espécie de espreguiçamento dentro da consciência. E nós vivemos frequências disso, né? A função da consciência é um dia terminar 0 a 0, é se autofinalizar, né? Isso é um papo mais na frente. É bem interessante. Eu quero que vocês entendam que esse percurso que eu estou fazendo é um percurso que, para quem ouve com atenção, pode nos ajudar a gente se desidentificar de certas neuroses, de certos enganchamentos. Olha só, na era da descompactação identitária, na Terra de Rudá, a gente fala que de 2012 para cá foi inaugurado a era da descompactação identitária por uma série de conjunturas astrológicas. E eu trouxe, de uma maneira muito sucinta, 3 dilemas da contemporaneidade. 3 dilemas. O dilema da psicologia, um dilema da psicologia, que é a desidentificação com a nossa personalidade e seus engajamentos neuróticos, a dor da identificação e o vazio pleno, a tecnopsique. Um dos dilemas da psicologia é ter que lidar com o fato de que a gente vai ter que abrir esse eu e perceber que há uma vacuidade nesse pronome eu. E todos os nossos enganchamentos neuróticos são jogos que podem ser muito mais facilmente do que se supõe serem soltos pela gente. A gente está num dos momentos de cura mais elevados do planeta, que a gente tratou muitas angústias, muitos traumas de uma maneira assim, digamos, idônea, de uma maneira honesta, mas de uma maneira cartesiana. A gente está entrando num momento transcartesiano, que é um momento onde certas angústias, certos traumas podem ser liberados quando a ficha cai que nós somos vacuidade. Essa depressão, essa tristeza, essa melancolia, que precisa ser muito bem trabalhada e acolhida num setting terapêutico, mas na medida em que a psicologia evolui, a gente percebe que é, existe uma vacuidade, existe um espaço vazio. Na verdade, o que a gente chama de realidade, o que a gente chama de realidade é uma enorme vacuidade. O que a gente chama de eu é uma ficção. O que a gente chama de personalidade é uma identificação perigosa. Pô, Sérgio, mas vem cá, isso daí também dá uma outra live, né? Pois é. Um dilema da filosofia contemporânea é enxergar que não há nada que não seja da ordem do espírito. A gente vê que na filosofia contemporânea um charme, a gente ser cético, ser nihilista, sabe? Só existe o momento presente, só existe, né, não existe nada, não existe nenhuma força superior, nada disso. E isso foi o estrago que a religião fez. A religião fez tanto estrago que quando você quer pensar com inteligência a nossa realidade, a gente não pode considerar a espiritualidade porque soa sinônimo de religião, vamos dizer assim. Então, o dilema da filosofia contemporânea é enxergar que não há nada que não seja da ordem do espírito,
que estamos 24 horas por dia conectados a uma rede radiante, transmoral e in natura ética, chamada agora. Isso é meio inadmissível para a filosofia, considerar esse anzol, essa espiral vertical. Um dilema da religião é devolver, isso é muito importante, um dilema da religião é devolver o poder anímico a cada um de seus fiéis. Eu devolvo aquilo que é seu, o seu poder, a sua alma, que é sua. Não me interessa te infantilizar com essa ou com aquela crença. Viramos a página. No final das contas, não há mediação. A relação com a fonte, a relação com o agora é direta e intransferível. Será que a religião vai amadurecer a ponto de soltar, de entregar aquilo que foi capturado em nome de uma coisa chamada fé? Repara que a gente não precisa ter fé para perceber que está rolando uma live aqui, não precisa ter fé para ver que tem um quadro, um cor azul atrás da Tatiane e da Edneia, não precisa ter fé. Agora, mas para Deus precisa. Isso é um materialismo disfarçado, porque para Deus eu preciso ter fé, mas para as coisas concretas eu não preciso. Então Deus não é concreto, é uma abstração, quando na verdade só existe uma única realidade, que é a fonte, que ela, na sua coreografia de manifestação. Sérgio, isso é sua crença, né, Sérgio? Tá bom, tá bom. Mas ok, mas podemos refletir sobre, né? Estou me aproximando dos finalmente. E aí entra a astrologia. Queria falar rapidamente sobre alguns traumas importantes. Muitos de nós nascemos traumatizados. Só para citar alguns casos, por exemplo, Plutão quadratura Lua, em alguns casos, em muitos casos, são traumas de perdas que estão enraizadas no fundo da alma, né? Plutão quadrado Lua, não raro, são perdas que não foram integradas, que não foram contempladas, que não foram trabalhadas, que não foram findadas. Muitas vezes são caixões que não foram fechados. Por exemplo, um Saturno conjunção Lua, não raro, é um luto crônico, uma melancolia crônica, uma depressão administrada, e a gente não sabe por quê. Isso vem lá de trás, vem de outras esferas, de outras encarnações. Às vezes, Urano conjunção Sol, a gente tem lampejos, insights, downloads e canalizações, e o que está acontecendo? Eu ouvi coisas, eu vi coisas, eu recebi coisas, será que estou ficando louco? Minha família acolhe isso? Lembrando, lembrando que dois ícones da psicologia ocidental, tanto Freud quanto Jung, eles têm Urano próximo ao Sol, né? Aí pega um Plutão conjunção Saturno, é quando o id e o superego coletivo se atracam, chacinas, purgações coletivas, catarses em massa, genocídios. Plutão conjunção Saturno. Aparece no mapa, gente, não, onde é que você veio? Que lugar que você veio? Eu fico pensando, essas crianças, esses homens e mulheres que estão sendo apagados nessas guerras atuais, como será o novo mapa deles? Como virá o novo mapa deles na próxima? Agora mesmo, Saturno conjunção Netuno, que a gente está vivendo, né? O inconsciente coletivo reprimido se torna violento. Estamos vivendo isso agora. Isso é uma das possibilidades. Uma das possibilidades. O inconsciente coletivo reprimido se torna violento, que é o Saturno podendo reprimir esse inconsciente coletivo, que é o Netuno. Existem outras possibilidades mais sombrias e muito mais luminosas. A maioria de nós vive esses aspectos do ponto de vista da negatividade. Aquele que finalizou esses aspectos, ou seja, que os integrou à psique, conhece o que é poder, o verdadeiro poder do ser. O sofrimento, ele nasce de uma identificação com o objeto desejado. O sofrimento nasce
de uma identificação com o objeto desejado. Quando a gente perde esse objeto, é um Deus nos acuda. A desidentificação com o nosso eu, a descompactação identitária. Eu não sou a minha história, eu não sou a minha família, eu não sou o Sérgio. Eu sou um dos muitos Sérgios que existem em muitas instâncias. Mas, Sérgio, se eu for levar isso tudo ao pé da letra, isso é enlouquecedor. Não deveria ser. Tudo isso que está sendo dito deveria ser simplíssimo. A gente não foi preparado, não foi educado para isso e agora estamos levando um susto. Não com essa live, mas estamos levando um susto. Porque quando a gente começa a falar de transhumanismo, parece que é tudo negativo, só tem tudo negativo. Só que, na verdade, isso tudo estava preparado para acontecer com uma evolução. E lembrando que, na minha boca, a luminosidade do transhumanismo é essa nossa biologia em alguma integração com a tecnologia no processo de evolução. Não tem nenhum problema da relação entre psique e tecnologia, né? Se a gente não sabe o que está fazendo, tudo é perigoso. Mas a gente precisa saber o que a gente está fazendo, que é para lá que a gente vai. Essa relação entre tecnologia e psique, essa relação entre tecnologia e emoção e sentimento, essa relação entre tecnologia e alma, até porque não existe nada que não seja tecnologia. A psique, né, a alma, a emoção, tudo isso são tecnologias. Mais etéricas, menos etéricas, mais densas. A gente pensa que tecnologia é um computador e um celular, né? Se imagina um geneticista criando uma nova raça, usando todas as técnicas e colocando de um lado o macho, do outro lado a fêmea. A técnica, a tecnologia da sexualidade do macho, a tecnologia da sexualidade da fêmea. A gente não chama isso de tecnologia, a gente chama isso de biologia. Então a gente tem que ficar um pouco mais tranquilo e estudar mais. A gente está com muita opinião pronta, entendeu? Ih, não quero chip, não quero isso, não quero aquilo. Tudo isso parece um estupro, na verdade, porque a gente não se preparou para nada disso. A gente ficou distraído, a gente está distraído, né? Então, eu estava dizendo que eu não sou o Sérgio, eu sou um dos muitos Sérgios, eu estou um pedaço do vazio pleno, e aí vem a pergunta: qual psicologia dá conta da vacuidade que é em cada um de nós? Sermos diferentes e, ao mesmo tempo, sermos o todo. E aí vem por uma psicologia que nos ajude a construir o vaso que iremos quebrar, por uma psicologia que nos ajude a construir o vaso que iremos quebrar, que nos ajude a amadurecer a relação do ego com o ser, de amadurecer o ego que será transcendido. Uma psicologia que não procure nos ajudar a nos adaptar à realidade, sim transformar a realidade naquilo que ela é de fato, um campo de potências luminosas. A psicologia caminha na direção da espiritualidade, a psicologia caminha na direção da espiritualidade. Este será o mais lindo casamento, uma noite de amor eterno entre o estudo da alma e a experiência no espírito. Nossos netos verão esse amor, essa transa, essas núpcias entre a psicologia e a espiritualidade. E aí eu estou perto, já próximo já do fim, e eu trago o zodíaco, né, de uma maneira hipersintética, os 12 arquétipos da iluminação, e eu construo uma espécie de uma frase usando os 12 arquétipos do zodíaco. A frase é mais ou menos assim: eu desejo me relacionar e me contextualizar, me referenciar, me territorializar, encontrar minhas raízes. Então, a partir daí já posso reinventar esse pronome que chamo de eu. Eu aperfeiçoo o eu através de relações íntimas, para viver mortes e renascimentos da minha relação com a minha alma. Agora, depois de tudo isso, já reconheço o caminho. Percebo-me a mim mesmo como
a obra alquímica que projetava em conquistas no mundo, realizações profissionais, feitos dignos de aprovação do mundo. Descubro a virtualidade do meu eu e da realidade, a vacuidade que é em tudo e todas as coisas, as enormes frestas que rasgam tudo que é aparentemente sólido. E por fim, e reinício, me rendo ao nada pleno, ao vazio fértil, e desapareço na presença. E aí eu vou ler isso agora de uma forma diferente, eu vou abrir para a gente conversar, bater um papo e tudo mais, que é o seguinte: o zodíaco Áries. Lembrando que o zodíaco é uma espécie de uma guirlanda, né, com 12 arquétipos que falam assim: esse é o roteiro do nosso processo de autorrealização, esse é o roteiro do nosso processo de individuação, esse é o roteiro do nosso processo da gente se iluminar. Se eu fico muito identificado com o meu signo, com o meu ascendente, com uma lua, eu perco o zodíaco. Se eu fico muito identificado com o meu ascendente, minha lua, o ascendente, tudo, eu perco o meu mapa. E aí eu termino dizendo: Áries, eu, touro, desejo, gêmeos, me relacionar, câncer, e me contextualizar, me referenciar, me territorializar, encontrar as minhas raízes. Leão, então, a partir daí, já posso reinventar esse pronome que chamo de eu. Virgem, eu aperfeiçoo esse eu. Libra, através de relações de intimidade. Escorpião, para viver mortes e renascimentos da minha relação com a minha própria alma. Sagitário, agora, depois de tudo isso, já reconheço o caminho, já reconheço o Dharma. Capricórnio, percebo-me a mim mesmo como a obra alquímica que projetava esse tempo todo em conquistas no mundo, realizações profissionais, feitos dignos da aprovação do mundo à minha volta. Aquário, descubro então a virtualidade do meu eu e da realidade, a vacuidade que é em tudo e todas as coisas, as enormes frestas que rasgam tudo que é aparentemente sólido. Peixes. E por fim, e por reinício, me rendo. Me rendo ao nada pleno, ao vazio fértil e desapareço na presença. Gente, vamos bater um papo, obrigado. Desculpe aí esse tempo todo, eu achei que foi um pouco longo, mas acho que tem muito material. Live Disponível, caso profunda, vocês hein? tenham perguntas. Live profunda, hein? Que Muito, bom. muito profunda. Essa Mas resta saber se foi de um mergulho profundo. Quem está querendo realmente buscar o autoconhecimento e a razão de estar aqui. Parabéns. Gostei muito. Não sei vocês aí, se gostaram, bota aí, gente, ó, deixando o like aí dessa live maravilhosa, porque arrasou. Nós temos umas perguntinhas aqui. Vamos lá. Sérgio, pensando nos movimentos atuais, é de Rosalice Lopes, essa perguntinha. Pensando nos movimentos atuais da humanidade, como refletir sobre os humanos? Deixa eu colocar aqui na telinha para você ver. Como refletir sobre os movimentos terians que se pensam animais, pessoas que se vinculam com bebês reborn, Reborn. reborn, e pessoas de outras galáxias nas redes. Peraí, vamos devagar. Seguinte. Deixa aí para ele. Deixa aqui. Deixa aí. Pensando nos movimentos atuais da humanidade, como refletir sobre os humanos
Criterians que se pensam animais, né? Pessoas que se vinculam. É, deixa eu colocar uma coisa. A gente tem que ter um pouquinho de calma e paciência com o que está emergindo. O que está emergindo vai parecer caricato, vai parecer totalmente caricato, desprovido de sentido. É importante que a gente tenha alguma abertura para a gente olhar e perceber que a gente está vivendo uma transição sem muita certeza do outro lugar da ponte. A gente está caminhando numa ponte que não sabe para onde vai dar. É muito fácil falar dos bebês reborn, por exemplo, como uma loucura, né? A gente tem aqui 200 argumentos contra tudo isso, 200 argumentos contra, mas, ao mesmo tempo, isso vai ao encontro de toda uma experimentação do que está por vir nesse novo ser humano, né? Eu não estou dizendo que o que vai vingar daqui para frente são bebês artificiais, que o que vai vingar daqui para frente são pessoas se achando gatos ou cachorros, se vestindo como tal. Vamos pensar uma coisa: a nossa história é uma história muito repressiva. A gente tem que ser uma coisa, se for outra, a gente é apedrejado. Se a gente decepcionar alguém, ou uma comunidade, ou algo que o vale, então, a possibilidade de você viver uma certa loucura, você bancar a tua loucura, entendeu? Isso não pode ser só monopólio de um hospício, de um manicômio, de uma casa de recuperação. Então, eu estou mostrando uma enorme flexibilidade de acolhimento psicoespiritual de pessoas que parecem que piraram. Mas aí a gente fica numa dúvida: quem é que pirou? Nós, os normais, ou aqueles que se permitem viver que nem gatos, viver como cachorro, porque de repente cansaram de viver como seres humanos? Então, eu não estou entendendo que daqui para frente vai ter uma onda de bebê reborn, onde ninguém vai querer mais engravidar, vai querer ter. Então, a gente está vivendo um certo encontro entre psique, entre biologia e tecnologia. Então, muitos disparates virão à tona, né? Né? Podemos pensar que estes fenômenos estariam vinculados a quais aspectos da sua fala? Ou seja, fenômenos eminentemente psicológicos, fenômenos com interferência de outras consciências, enfim. A princípio, eu diria o seguinte: a nossa psique está sendo desrepresada. A nossa psique está sendo desrepresada. E a internet, o chat GPT, né, e toda essa tecnologia informacional abriu a porteira. Abriu a porteira. Antigamente, poucos tinham vozes, hoje muitos têm vozes, né? Pessoas inteligentes, verdadeiros idiotas, e tudo fica numa mistura só. Às vezes a pessoa não sabe nem discernir se é um idiota que está falando ou se é um sábio. Então, a gente tem que ter muita calma. Nós não fomos educados a sermos pacientes com os nossos processos. Isso tudo do reborn e da pessoa que é, é, outro dia, uma pessoa muito querida me mostrou me mostrou uma live de uma mulher que se dizia da 13ª, da nona dimensão, que se dizia da nona dimensão, e que estava fazendo uma live, uma pessoa da nona dimensão. Tem essas coisas, entendeu? Tem esses delírios, como se uma pessoa, um ser de nona dimensão, baixasse num podcast para, quem sabe, vender o seu trabalho, quem sabe falar: olha, o negócio é assim, eu estou fazendo apometria, eu sou da nona dimensão. Uhum. A gente ri, né? A gente ri, se diverte um pouco. É coisa quase séria isso, Eu sempre mas. falo. Não, que não. Oi? Não viu, Não, a não? gente está fazendo comentário que uma pessoa da nona dimensão, como é que ela vai conseguir a energia dela ficar ancorada aqui? Isso é incrível. É incrível, né? Pois é, não, não, eu vi o trecho da live onde ela dizia assim: eu sou do comando Astar, e sou da nona dimensão, e estou aqui para curar as pessoas, e tá, pé. E eu vi só um trecho, mas é capaz de no final ter dado o telefone para contatos. Gente, me desculpa o riso, mas a gente tem que rir também, porque senão complica. Quando estamos entre
uma encarnação e outra, e eu não sei em que lugar estaríamos, temos consciência de nossas origens? Eu diria que não. Esse in-between, esse lugar entre, o que a gente não perde é a consciência que a gente viveu aqui. A gente passa o filme, a gente vê. Isso, pelo menos, eu não falo de cadeira nem de experiência própria, porque eu ainda não morri, pelo menos nessa encarnação. Mas tudo que a gente estuda daqui e dali, até onde a gente sabe, são pessoas que lá de cima, nas cidades etéricas, que o próprio Chico Xavier já falava, as pessoas elas têm um conhecimento daquilo que foi vivido, mas não exatamente das origens. As pessoas, quando saem daqui, elas não se tornam Budas nem Cristos, elas são elas mesmas. Elas vão voltar para se desenvolver. Então, elas só estão sem corpo, estão numa área etérica para se preparar para voltar para a história, né? Porque, na verdade, veja bem, se todos nós, nesse mundo, entre mundos, né, nesse plano mais alto, se a gente tivesse toda a recordação da nossa origem, quem sabe a gente poderia se iluminar e não voltar mais. Mas não. A gente volta. Eu costumo dizer que toda cura passa por um resgate de memória, né? No fundo, toda cura passa por um resgate de memória. Gostaria que falasse um pouco mais sobre os pleidianos e se existem híbridos deles aqui na Terra. Existem. Olha só, até onde eu sei, um lugar onde fala-se muito da presença dos pleidianos são nos países nórdicos. Os países nórdicos. E é bom lembrar que existem pleidianos que não lembram que são pleidianos, né, e que têm o corpo de um homem, de uma mulher e que frequentam a escola, mas tem algum comportamento um pouco estranho, tem um olhar um pouco estranho, alguma forma de se emocionar um pouco estranha. Às vezes a pessoa parece um pouco fria, um pouco gelada, um pouco distante, não sei o quê, e ela não tem, muitas não têm consciência de que trazem um percentual enorme, ou de pleidiano, ou de siriano. Então, esse povo todo está disseminado aqui de uma forma, não só dentro de cada um de nós, como também estão aqui como pessoas físicas. Algumas lembrando de suas missões, de seus objetivos, de seus propósitos, que outras vezes não lembram ainda, mas estão aqui. Gente, as realidades são pirantes, as realidades são pirantes. Só que, para mim, a função não é ser um show de pirotecnia, nem tampouco uma coisa enlouquecedora, e sim é, quebrar um pouco o zerinho ou um nosso, sabe? Né? Ou eu sou homem ou eu sou mulher, ou eu sou Flamengo ou eu sou Vasco, ou eu sou isso ou eu sou aquilo, eu sou isso. A função de tudo isso é perceber que existem estratos e mais estratos de, de, de de realidades dentro da gente, de realidade dentro da gente. O que a gente tem que fazer é amadurecer emocionalmente e estudar, ir ao encontro do conhecimento, entendeu? E de preferência conhecimentos que não te coloquem assim para seguir determinada pessoa, seguir determinada. Não, a cabeça aberta para abrir o acesso aos conhecimentos e lá dentro da gente, aos poucos ir arrumando, entendeu? A minha, a minha fala vai muito na direção dessa abertura, né? Tem mais alguma coisa, não? Não, acho que não. É, ótima live, maravilhosa live. Nós aqui no nosso canal e nosso trabalho, a gente também está nesse foco, né? Nós temos assim um trabalho também que eu vou falar aqui do Novo Soft Mental, que é um livro que nós escrevemos. Muita gente aqui já nos conhece, outros novatas vindo por você. E a gente tem um trabalho assim dos arquétipos dos signos, em que mas nós não somos astrólogas, não trabalhamos com leitura de mapa astral, mas nós desenvolvemos um trabalho
de conscientização dos arquétipos dentro de frequências no pentagrama Pi. Uma cocriação minha, do meu trabalho, juntamente com a minha filha, e a gente vem desenvolvendo esse trabalho ao longo do tempo, por conta dos meus 25 anos, não os 40 seu, né, Sérgio? Mas uns 25, 26 anos, estou aí nessa busca também de autoconhecimento, e aí, como desenvolvimento de ajudar as pessoas, dentro dessa formação também que você tem eu fiz esse trabalho também de estudo no mapa, né? Dármico, mapa dármico. Com o Sérgio, que foi maravilhoso, gostei muito. Veio ao encontro do que eu busco. Foi fantástico a leitura do seu mapa, porque eu já venho com essa pegada também profunda. Estou pisciana, né? Estou pisciana, me desidentificando com esse arquétipo, colocando todos os 12 para me iluminar, para poder eu sair dessa rota kármica e entrar no meu Dharma. Acredito que já estou no meu Dharma, por conta do que eu trabalho, do nosso trabalho em si, né? Que é buscar o autoconhecimento e ajudar as pessoas também no que elas estão querendo avançar na vida, né? Como ser humano. Eu falei com você, né, Sérgio, que eu trabalho com apometria quântica. Falou. E esse trabalho me trouxe muita abertura por conta da minha facilidade de navegar nas outras realidades, uma facilidade que eu tenho, que no desencarne da minha mãe eu nem sabia que sabia fazer isso. Então, eu quero aqui falar com vocês também que estamos todos dentro desse emaranhado buscando crescimento. Isso não é especial para ninguém. Todos vocês que estão aqui são buscadores de se conhecerem e emanar essa energia do nosso campo para os que estão em nossa volta. Tão bem, Sérgio colocou aqui nessa live que o nosso trabalho é esse, né? É um ajudando o outro dentro do que a gente vai avançando, semeando. E aí eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes nessa live, até essa hora conosco, às 22 horas. Quem quiser também estudar conosco, nós temos o curso de Apometria Quântica, Chave de Transformação, que foi um livro que eu escrevi, em que eu facilito com cartas, com leitura de cartas arquetípicas, nada de coisas do outro mundo, nem fora da religião, e que a gente vai desenvolvendo um trabalho de autoconhecimento. E que bom, né, que nós temos assim várias ferramentas, como a leitura de mapa, que nos dá uma vertente, uma abertura fantástica. Já fiz trocentos mapas, tá? Eu acho que essa raiz pisciana me acabou desde novinha buscando esse autoconhecimento. E cada abertura que eu tenho, faço um link maior na minha vida. E eu gosto muito disso. Eu sou buscadora inata, desde que me conheço de gente, né? Porque sou humana. E quero agradecer a presença de todos vocês, lembrando de vocês deixarem o likezinho, compartilhar esse vídeo com os amigos, que eu acredito que o Sérgio nos trouxe é profundo, essa análise da gente olhar as raças, né, essas raças aí que todos nós estamos inseridos na nossa genética. A nossa genética tem todas essas raças, nós somos a última raça, nós somos a cereja do bolo de todas as raças, como humano, mesmo vivendo no caos que a gente vive, né? E acredito que essa maturidade, né, que por sermos ainda imaturos, nós estamos buscando e vamos alcançar conforme as aberturas que nós vamos nos dando, né? Desacreditando, acreditando naquilo que vamos buscando. A Rosilice aqui deixou aqui
legal, bacana. Gratidão aos coordenadores da página, ao Sérgio pelo aprendizado. E eu acho que isso aí é muito bacana. A gente está aqui somando, tá? Contribuindo como buscadores. Que eu também quero agradecer ao Sérgio e dizer também que o mapa astral me abriu muitas portas para quem conhece um pouquinho a minha história. E eu sempre falo que é muito importante esse autoconhecimento do mapa e que o livre-arbítrio ele só começa a ser de fato exercido quando você olha o seu mapa e começa a mexer nessa programação que a gente tem, né? Isso para mim, toda vez que eu mergulho nesse autoconhecimento, eu consigo perceber aquilo que era uma trava e que eu vou destravando, e com a minha mente, na medida que eu vou alquimizando, eu vou mexendo nas casas, nos arquétipos, e por isso que eu me interessei em estudar um pouco pelos signos. Eu sou pós-graduada em psicologia analítica, então Jung ele fala assim profundamente da astrologia, e eu comecei a pesquisar não como astróloga, mas como curiosa, e aí nasceu esse livro, O Novo Software Mental, em que nós abordamos alguns assuntos sobre hologramas, simuladores, e aí nós, dentro das nossas experiências, fomos percebendo o quanto nós somos quânticos ao manusear esses arquétipos, né? E o mapa, ele abre essa porta de você observar, ver, mas quando você manuseia esses arquétipos, fazendo essa alquimia, essa fusão dos 12 signos, a gente consegue entender. Aí algumas pessoas podem se perguntar como? Como uma curiosa do meu mapa, eu tenho forças, estou dando um exemplo só para poder esclarecer aqui um pouco esse trabalho nosso. Vamos supor que no meu mapa eu tenho uma carência de algum elemento e que eu faça o meu mapa, perceba isso, um elemento ou uma força psíquica. Quando você entende como buscador que o signo ele está entrelaçado com o elemento e toda essa manifestação alquímica, e você pode ter excessos e faltas, a gente, como observador, a gente consegue também, através da frequência do signo, inserir com comandos quânticos, com florais. Então, a gente percebeu que por trás dos signos há todo um estudo que envolve todo o processo alquímico e tem a base de estudo do Jung, e tudo tem assinatura desses arquétipos do zodíaco, está tudo entrelaçado, signo, planeta, só que nós fazemos um trabalho só com os signos, né? No sentido da pessoa perceber o que ela precisa acoplar na consciência ou iluminar dentro dessa figura arquetípica, e por todo esse jogo cósmico, porque, como o Sérgio comentou, e que ressoa muito, até as lives que eu já assisti do Sérgio no canal dele, como que essas forças psíquicas, elas regem a psique de uma maneira que você desconhece, porque tem toda a história que foi colocado como mitologia, né, mas que essas forças psíquicas desses seres hoje passam muito despercebido aqui na nossa realidade, na 3D, e como que nós ficamos vulneráveis ao que foi mapeado por eles lá atrás, nesse sentido de domínio, né? Domínio da mente, do inconsciente coletivo. E a nossa tarefa é iluminar a nós mesmos para a gente poder viver bem, porque nós estamos aqui na Terra, temos que estar aqui na Matrix fazendo o nosso dever de casa, mas também temos uma vida em paralelo, que temos que trabalhar, ganhar o nosso dinheiro, ter as nossas relações mais saudáveis. Então, eu acho que está tudo integrado, tanto o processo evolutivo da nossa espiritualidade, quanto o bem viver aqui dentro do que temos no sistema. Então, essa é a nossa proposta do novo software mental. Então, gratidão, Sérgio, mais uma vez. Continue com o seu trabalho, semeando, porque realmente é uma visão muito ampla do mapa, de como que funciona realmente esses arcanos, esse jogo cósmico, quando nós estamos nos libertando, de conseguir ver que nós temos, sim, a força do ego de entender essa realidade e em comunhão
com o nosso espírito, fazendo uma varredura dos eus que não me servem mais, mas alcançando partes nossas mais elevadas. Então, eu acho que tem tudo a ver. Então, isso é a busca da nossa maturidade, no meu ponto de vista. Um beijo, gratidão a todos. Tatiane, muito, muito obrigado. Quer falar, diga? Eu ia falar, se você quiser deixar também depois mandar o link do seu canal, que a gente bota aqui na descrição, tá? Se o pessoal quiser procurar você para fazer um mapa. Eu coloquei. Colocou? Coloquei, só não coloquei o link do teu canal. Mas a gente... Mas tu colocou o contato dele? Coloquei o telefone, coloquei tudo aquilo que você me deu, tá aí embaixo desse vídeo. Ótimo. Mas então, quero agradecer muitíssimo, né, Tatiane e Edneia, por essa oportunidade maravilhosa. Espero eu não ter sido muito chato, foi um pouco longa, mas é o tipo da live que a gente depois vê outra vez e outras vezes. Agradecer a todos que ficaram aqui até essa hora e muito, muito obrigado. Espero que a gente possa se rever outras vezes. Quem quiser, teria que assistir novamente. Muito obrigado por ter passado o seu conhecimento tão grandioso. Obrigado também, menino. Obrigado, Teca, muito obrigado. Quem quiser conhecer o canal do YouTube é Sérgio Seixas e Lígia Franklin. O nome do canal é Sérgio Seixas e Lígia Franklin. Tá bom? Gente, tá bom. Um beijo. Beijo. Gratidão a todos que estarem conosco até esse momento e aqueles que virão também assistir. Opa. Beijo. Beijo. Obrigado. Pessoal.